doutora Olá! Lília. Eu Muito com meu fone. obrigada pelo seu tempo, pela oportunidade. Imagina, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigada. O pessoal está chegando, está entrando rapidamente. Lógico, a Enquanto gente isso, aguarda. Sim, mas enquanto isso eu faço a apresentação, sempre no começo, dizendo que você está na Sleepwell Expo, que é o salão de produtos e tratamentos do sono, evento que vai acontecer de 28 a 30 de outubro, no pavilhão do AMB, no hall nobre do AMB. Toda quarta-feira a gente traz aqui um especialista em tratamento do sono, em distúrbios, para você acompanhar e aprender com ele. E hoje a nossa convidada é a doutora Lilian Gianazzi. Ela é dentista do sono, vice-presidente da ABROS, Associação Brasileira de Odontologia do Sono. Novidade, né? Não sabíamos, muita gente não sabia que existia uma Associação Brasileira de Odontologia do Sono. já faz tempo. Mas essa é a oportunidade, com essas lives É, e com esse evento. lógico. Tudo que tem para solucionar Sim, o problema lógico. das pessoas de sono. Então, certificação em odontologia do sono pela ABS e pela BROS, e também atua como coordenadora do sono de capacitação em odontologia do sono. Parabéns! Vamos Obrigada. direto ao assunto. O que é bruxismo, afinal? Bom, o bruxismo ele é são movimentos musculares que ocorrem na musculatura mastigatória, movimentos repetitivos, e ele pode ocorrer tanto no sono quanto na vigília. Quando ele ocorre no sono, eles são movimentos estereotipados e eles podem acontecer da maneira tipo ranger ou bater os dentes, que seria movimento rítmico, ou apenas manter os dentes encostados, apertados, que seria um movimento não rítmico, né? E durante a vigília, também temos movimentos da musculatura mastigatórios repetitivos, que podem também estar fazendo o contato, que significar o contato dos dentes, mas também o bruxismo da vigília pode ocorrer sem o contato dos dentes. Isso que é a novidade, né, na área. Então, muitas vezes, uma contração sustentada desse masseter, sem tocar dentes, também é considerado um bruxismo, que ocorre durante a vigília. No sono ainda está se estudando para saber se isso também ocorre durante o sono, né, ou não. Então, a gente sabe que esses dois tipos de bruxismo, nós precisamos estar atentos e o dentista, então, o dentista do sono, ele tem que estar atento para poder, numa anamnese bem completa, poder diagnosticar a presença desses dois distúrbios do sono. Eu sempre digo que o bruxismo do sono, ele é um distúrbio que outros profissionais da saúde, sabendo o que pode estar associado ao bruxismo, eles também já podem inferir, de acordo com o que o paciente está relatando a eles, que esse paciente também merece um tratamento odontológico, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o bruxismo do sono, ele está associado a várias comorbidades, ele pode estar associado a várias comorbidades e ele tem vários fatores de risco. E isso faz com que vários profissionais da área da saúde estejam interligados para o seu tratamento, né? Por exemplo, a gente sabe que o bruxismo do sono está associado com refluxo gastroesofágico, com a insônia, com a apneia do sono, com o ronco. Então, quando a gente tem um paciente que apresenta esses distúrbios do sono, ou um distúrbio gastroesofágico, ou uma ansiedade, uma depressão, a gente já pode estar atento nessa anamnese e buscar, então, investigar se esse paciente apresenta ou não o bruxismo do sono e ou da vigília, para a gente poder tomar as providências adequadas e proteger esse paciente, né, das consequências do bruxismo. E a partir de que idade você já detectou o bruxismo nas pessoas? Pode, a partir dos jovens, crianças, já aparece o bruxismo? Todas, né? Todas as idades, né? Então, a gente tem uma revisão agora de 2019 que mostrou que em crianças ela pode acontecer em torno aí de 1 até 40%.
a presença do bruxismo do sono. Nos adultos, em torno de 1 a 15% na população adulta. Nos idosos, isso pode cair um pouco, em torno de uns 8%. E o bruxismo da vigília, que agora que tem se falado bastante nesses últimos anos, que é o bruxismo que ocorre durante o dia, quando você está acordado e você não percebe que faz esses movimentos repetitivos. Na criança, um estudo desse ano mostrou que uma prevalência é em torno de 1 a 4%, né? E uma revisão também tem mostrado números próximos. A revisão de 2019 mostrou também uma prevalência de bruxismo da vigília nas crianças em torno de uns 4, 5% também. Então, assim, na verdade, o bruxismo ele vai acometer todas as idades, né? E a gente precisa entender os fatores de risco que estão envolvidos, né? Então, a primeira pergunta que as pessoas vão fazer é, mas por quê? Né? Por que acontece? Né? Então, existem fatores de risco que estão associados com a presença do bruxismo. Então, isso pode incluir alterações do sistemas nervosos, né, tipo dopamina, sistema da serotonina, sistemas da histamina no cérebro. Pode estar associado com retrognatismo nas crianças, está muito associado, os trabalhos mostram que o bruxismo do sono está muito associado com ronquiapneia em crianças, seria um dos fatores principais da ocorrência do bruxismo, né? Então a gente tem que estar ligado nisso em crianças, né? Criança que ronca, criança que tem apneia do sono. Então essas crianças muitas vezes apresentam concomitantemente o bruxismo do sono associado a esses distúrbios, né? Tem um trabalho mostrando que as crianças com bruxismo do sono, 61% delas tinham algum distúrbio do sono. Com bruxismo, tinham algum distúrbio, tipo ronca, apneia, né? Então, a gente tem esses fatores de risco, que podem ser genéticos também, né? Existe aí estudos tentando mostrar a possibilidade de você herdar isso, mas não está muito esclarecido. O que a gente tem visto são crianças que têm famílias com bruxismo. Então, o ambiente e o familiar também são fatores de risco nessas crianças quando pequenas, né? Então é como se elas estivessem aprendendo um hábito, né, no bruxismo da vigília. Então são vários os fatores de risco, fora as outras comorbidades que eu já falei, a insônia, a apneia do sono e ronco, né, e os distúrbios gastroesofágicos. Então isso vai favorecer, vai facilitar a presença, a ocorrência do bruxismo, que muitas vezes, muita gente não sabe, mas ele é protetor. Né? Muitas vezes o bruxismo ocorre, por exemplo, num distúrbio gastroesofágico, numa apneia do sono, para proteger essas vias aéreas. Então, na ocorrência de uma apneia do sono, esse bruxismo pode acontecer na tentativa de fazer com que o paciente desperte, volte a patência das vias aéreas, degluta mais, porque quando eu faço o encostar do dente, eu estimulo a minha glândula salivária produzir saliva, que no sono isso está bem reduzido. Com isso eu também lubrifico a minha via aérea, que acaba ressecada por conta do ronco. E o distúrbio gastroesofágico, o bruxismo também age protegendo justamente para poder diminuir essa quantidade de ácido e também favorecer uma abertura da via aérea, eliminando então esses eventos, né? Então é importante a gente entender isso. E quando a gente percebe o primeiro sinal de que seria bruxismo, qual o primeiro profissional que a gente tem que consultar? Então, quando você se desconfia, né, que você está tendo bruxismo, você vai ter que, primeiramente, ir no dentista que trata desse distúrbio, né, que tem expertise nessa área. Então, seria importante o paciente buscar um dentista que conhece, né, e tem condições de fazer uma anamnese bem direcionada para entender o porquê que aquele bruxismo pode estar ocorrendo e como gerenciar as consequências, porque na verdade o bruxismo não tem cura, né? A gente tem que sempre lembrar isso para o paciente, não tem uma cura, você não tem um tratamento que cura. Os tratamentos visam, objetivam, gerenciar e minimizar as consequências que o bruxismo traz, né? Por exemplo, desgaste dental, quebra dental, alteração óssea, dores musculares, né, as DTMs. Então, as consequências do bruxismo, elas vão ser gerenciadas, né, pelo dentista, e quando na anamnese, por isso que é importante uma anamnese bem feita, além desses sinais odontológicos, do relato
paciente em relação a questões odontológicas. Eu identifico na minha anamnese que esse paciente pode ter uma insônia através de perguntas específicas, se ele tem apneia do sono, tem questionário simples que você faz na sua anamnese para poder identificar, fazer um screening desse paciente, né, para poder saber se ele pode ou não apresentar um distúrbio gastroesofágico. E aí, quando você determina e detecta esses outros fatores de risco, você vai encaminhar para os médicos, especialistas nessas áreas, para que faça um tratamento combinado junto, né, com o dentista. Então, nós vamos tratar dentro da nossa área, com as nossas expertises, né, e o médico, então, vai tratar desses outros distúrbios que estão acometendo o paciente ao mesmo tempo que nós tratamos o bruxismo. Então, hoje a gente diz assim que o bruxismo, ele é como se fosse uma febre. Tem alguma coisa por trás e o sintoma é uma febre, por exemplo. Estou com uma gripe, estou com uma febre. Então, se eu tenho bruxismo, eu tenho que ficar atento que o paciente tem alguma outra coisa que pode estar associado a ele. Então, isso é muito importante. Então, quando você já ouve um paciente, eu tenho bruxismo, você já vai pensar em apneia, em insônia, em depressão, em ansiedade, em ronco, em distúrbio, né, gastroesofágico e entre outras coisas, para você poder então tratar o paciente de uma melhor maneira possível. Então hoje a gente está bem esclarecido isso, né, na literatura. Você não trata um paciente sozinho, nem de apneia, nem de ronco, nem de bruxismo, nem de DTM. Nós cada vez mais nós estamos tendo evidências e conhecimento suficiente para entender que o bruxismo ele é um sintoma de alguma coisa e a gente precisa encaminhar o paciente para o melhor tratamento. E está surgindo alguma novidade, tem uma novidade que possa ajudar as pessoas que estão sofrendo de bruxismo nesse tratamento? Olha, a novidade, eu não diria uma novidade, mas eu acho que hoje está se falando mais nas opções de tratamento. Há um tempo atrás a gente só falava em placa oclusal, né? Acho que todo mundo conhece a placa de acrílico. Então tem bruxismo ou tem dor, né? Porque muitas vezes você tem o bruxismo, mas não tem nenhum sintoma de DTM, só simplesmente bruxismo. Mas se falava muito em placa oclusal. Como a gente sabe hoje que o bruxismo, né, dentro da área odontológica, ela também está ligada a outros fatores, a gente vai oferecer para esse paciente, orientar esse paciente em mudanças de hábito, né? Se policiar durante o dia, porque o bruxismo da vigília, ele só percebe quando você relata para ele na consulta. Quando ele volta na outra consulta, ele fala, doutora, realmente, eu percebi que eu toco os dentes repetidamente durante o dia, eu não percebia. Então a gente vai orientar esse paciente a se autopoliciar. Existem aplicativos específicos hoje que ajudam o paciente a lembrar toda hora o paciente, você perguntando para ele, você está apertando os dentes? A gente usa muito o Desencoste, que é um aplicativo bem divulgado dentro da nossa área, ajuda o paciente demais. A gente recomenda meditação, o mindfulness, né? Terapias para ansiedade, para depressão, que estão muito presentes no paciente com bruxismo. Então a gente precisa, dentro, né, da nossa clínica, da odontologia, além das placas oclusais, a gente pode trabalhar com essas orientações que eu acredito que vai beneficiar demais o paciente. Lógico, além de encaminhar ele para o médico, caso a gente veja alguma comorbidade associada. Né? Eu já escutei algumas amigas falando sobre aplicação nessa região aqui de enzima botulítica. Ah, sim, a botulina, a toxina, sim. Existe sim alguns trabalhos, mas a gente tem que fazer um uso racional da toxina. A toxina botulínica, ela não vai parar o bruxismo. Muita gente pensa que vai eliminar o bruxismo. Na verdade, a toxina botulínica, ela vai reduzir a intensidade da contração muscular. E isso, consequentemente, vai aliviar a dor, caso o paciente tenha. Ou caso ele tenha um paciente... mas não resolve o problema, né? Não resolve, porque o bruxismo vai continuar, só que numa intensidade menor. A força muscular vai ter uma intensidade menor. Em alguns casos, por isso que a gente sempre comenta que a toxina, ela vai ser uma última opção. Então, depois que o paciente que não tem dor, mas está toda hora quebrando dente, quebrando prótese, a toxina poderia sim ser empregado num paciente como esse, que não é a grande maioria. Então a gente não usa a toxina botulínica como primeira opção para tratar o bruxismo, né? Então a gente pode ter essa toxina na manga, caso um paciente que seja muito difícil de controlar, com placa, com meditação,
com terapia, né? É muito importante o paciente ter essa consciência que ele precisa ter tratamentos conjuntos, não só odontológico. Então, com tudo isso, se ele aderiu a tudo isso, e mesmo assim ainda tem problema, ainda está quebrando o dente, ainda está com dor, e a gente identifica isso que está relacionado ao bruxismo, aí sim a gente poderia lançar mão da toxina. Mas não é corriqueiro. Uma amiga minha me ligou e falou que ela quebrou o dente hoje, dormindo, por causa do ranger. A gente pode considerar que isso é um nível grave de bruxismo, a hora que você acorda com um dente quebrado, e que dica que você daria para essa pessoa para tentar evitar esse tipo de situação? Então, é difícil a gente dizer se aquele dia, qual foi a força que ela desenvolveu, porque o bruxismo, todas as noites, o bruxismo é diferente. Tem noite que você nem faz bruxismo. Então, assim, não é uma coisa linear, toda noite igual. Então, o que pode acontecer? Ela pode ter esse bruxismo e poderia ter um dente, geralmente, na maioria das vezes, é um dente com uma restauração muito extensa, né, muito antiga, o dente já está fragilizado, e muitas vezes ela já faz um bruxismo, nem precisa ser numa intensidade forte, mas ela já faz o bruxismo há algum tempo, e isso vai fragilizando o dente. E uma noite, ou até durante o dia, comendo alguma coisa, aquele dente pode quebrar. Então, isso não está relacionado com a intensidade, se é grave esse bruxismo. Então, existe uma série de outros fatores que a gente precisa considerar, e não apenas o fato de ter quebrado o dente dormindo. Não sei se eu me fiz entender. Isso já pode estar sendo, esse dente já podia estar sendo fragilizado há muito tempo atrás. E isso dependendo das condições que ele se apresentava, a restauração que ele tinha, geralmente dentes com amálgama, né, aquele de metal. E o dente, quando é muito fininho, com o tempo, esse metal, o amálgama, ele vai sofrendo dilatação e contração com tudo que a gente come. E, de repente, um dia esse dente pode trincar. Então, não significa que ela pôs muita força naquela noite. Tá? Isso é importante as pessoas entenderem. O que é importante é cuidar. Que se ela quebrou, significa que ela tem um bruxismo. Então, se ela identifica isso, independente do grau, eu penso que dependendo de como está a qualidade dessas restaurações, fragilidade do dente que ela apresenta, vale a pena sim proteger os dentes para poupar essa estrutura, porque é isso que a gente faz. A placa, nesses casos, ela vai proteger a estrutura. Então ela vai fazer com que eu tenha menos agressão ao dente durante o sono. Então quando você usa uma placa, na verdade você está gastando ou desgastando a placa e não está batendo dente contra dente. Então você dá uma vida, né, maior a essa estrutura dental quando você protege do bruxismo. Que quantidade, como é que você dividiria uma porcentagem dos casos de bruxismo terem origem emocional? Você diria que quase todos eles ou não? Existe uma porcentagem desse bruxismo? Eu não digo, existe sim. Agora nessa pandemia a gente tem observado isso, né? Então muita gente, eu tenho no consultório recebido, e os colegas também têm comentado, foi matéria do New York Times, né? Aumentou demais o número de bruxismo e a procura no consultório por dente quebrado, dor, pessoas percebendo que estão apertando os dentes, que estão rangendo, que antes não faziam, ou que já faziam e percebem que agora piorou nessa pandemia. Então eu acredito sim que o emocional, acredito não, é um fator de risco, como nós comentamos no começo, o emocional, o estresse, as alterações psicoemocionais que essa pandemia trouxe, exacerbaram a ocorrência do bruxismo. E elas também são, independente da pandemia, lógico que agora está maior, mas os fatores psicoemocionais são sim um fator de risco para o bruxismo. Mas não é só isso. Tem pacientes que não têm alteração psicoemocional, mas pode ter uma alteração de neurotransmissores. Ou pessoas que tomam algum medicamento, como os medicamentos, tipo medicamentos para ansiedade, que muitas vezes aumentam o bruxismo, né? Pacientes que bebem, isso tudo é fator de que fumam, isso é fator de risco para o bruxismo. Você pode ter mais bruxismo, exacerbar ou vir a ter bruxismo, que usam drogas, né, ilícitas. Então existe uma série de fatores de risco, mas não é uma única causa. Mas o emocional, a gente tem visto nesse período que ele tem sim um fator muito importante
na etiologia, na presença do bruxismo. Isso não dá para negar, né? Isso a gente está vendo todos os dias. Tem uma pergunta interessante aqui. Quando eu viajo, eu acordo sem dor, ou seja, ela sai do ambiente da casa dela, vai viajar, acordo sem dor. Mas quando ela volta para casa, ela sente de novo a dor. Como é que você explicaria isso? Isso está bem claro, né, que ela tem alguma coisa ali que a incomoda. Então, aí é um fator psicossocial, psicoemocional, né, e que precisa ser tratado. Então, na maioria, né, dos casos, é difícil a gente não ver um paciente, na grande maioria eu recomendo, e muitos colegas recomendam a terapia conjunta com um psicólogo ou com um terapeuta, porque é importante tratar esse lado emocional, porque não é só simplesmente um bruxismo do nada, né? Pode ter uma alteração de neurotransmissores, pode, mas isso também está associado com o emocional. Quando você vê um relato desse, a sua anamnese fica muito simples e muito mais fácil para você direcionar o paciente para um tratamento mais completo. Além do odontológico, eu recomendaria sim tratamento com um colega psicoterapeuta, um terapeuta, para uma meditação. Às vezes tem pessoas que são reticentes, né? Quando você fala, você percebe que o paciente se encolhe. Então, hoje tem tantos meios, mas se não quer fazer, tenta fazer uma meditação. Você tem hoje no YouTube, em vários lugares, né, na mídia, tem várias meditações guiadas. A pessoa pode começar a ver se gosta, né? Dá para fazer, né? Existem programas que você consegue acompanhar um mindfulness, que é excelente para a ansiedade, né? Então, se o paciente às vezes não quer, está reticente para procurar um profissional, tenta, né, se autoajudar com uma meditação, com mindfulness, que isso com certeza até abre caminho para ele, para aceitação de outras terapias que porventura a gente precise, né? Então eu acho bastante positivo isso. Então, e hoje você tem tudo na sua mão, né? A gente consegue ter muita informação boa na nossa mão para ajudar, para nos ajudar. Então, concluindo, não é apenas colocar uma placa na boca, né? Não. O tratamento são um conjunto de procedimentos que vão te ajudar a minimizar o bruxismo, né? Isso inclui terapias, vários profissionais que podem colaborar. Exatamente. Para nós finalizarmos, conta para a gente um pouquinho sobre o trabalho que você fez com pacientes com síndrome de Down, que rendeu um prêmio internacional para você. Nossa, foi maravilhoso fazer esse trabalho, né? E quase não tem isso na literatura. Então a gente avaliou em polissonografia completa, né, feita na casa do paciente. Eu mesma fiz essas polissonografias, ia todas as noites na casa dos pacientes para fazer esses exames, para a gente avaliar os distúrbios do sono. E nós vimos que nesses adultos, que foi com a população adulta, a gente encontrou mais de 90% de prevalência de bruxismo do sono. Só que um bruxismo do sono muito exacerbado. Para quem não está familiarizado com as fases do sono, a gente tem o sono REM, né, que é um sono da memória, o sono onde você tem um maior relaxamento muscular, e você tem as outras fases, que é as fases 1, 2 e 3 do sono não REM. O bruxismo normalmente acontece nas fases 1 e 2, na maioria das pessoas, mas na população de Down, eles têm um bruxismo altíssimo, um índice altíssimo no REM e no 3. Então isso a gente está investigando, porque acaba que isso pode, né, prejudicar e ter uma alteração em despertares maiores para esses pacientes. Então eles vão ficar menos descansados, né, com uma qualidade de sono pior. Eles tiveram muita fragmentação associada a esses bruxismos. E lógico, uma destruição absurda dos dentes, que isso a gente viu também nesses pacientes, né? Então é super importante a gente estar atento, porque muita gente pensa que os pacientes com Down, eles não têm bruxismo, na verdade eles têm muito bruxismo, os adultos pelo menos que foram a nossa pesquisa. Agora, falando em apneia, para a gente fechar, como você falou da placa, né? Além da placa que o dentista vai colocar, quando a gente fala em tratar bruxismo, né, na grande maioria das vezes, a gente vai pensar na placa,
se for em questão de, pensando na proteção dental, mas é muito comum, não sei se alguém aí está nos ouvindo, e já aconteceu isso, que é comum os pacientes relatarem, né? Ah, eu uso a placa, mas meu dente quebra. Ah, eu uso a placa, mas quebrei uma restauração, quebrei uma coroa. Por quê? Porque não foi avaliado se esse paciente tem um bruxismo da vigília. Porque hoje a gente não pode esquecer, porque ele está protegido 1/3 da noite. E a vigília, eu fico acordado 2/3 do dia. Então o dentista ele tem que ter esse conhecimento para poder avaliar esse paciente e explicar para esse paciente que a placa não vai proteger ele 100%. Senão o paciente acaba ficando desgostoso e achando que foi ludibriado, não foi informado, não foi tratado da maneira adequada. Mas, na verdade, faltou aí uma acurácia de diagnóstico, né? E é muito comum a gente ver... Oi, desculpa, pode terminar. E uma coisa que eu acho importante, já que a gente está falando de sono, de ronca, apneia, distúrbios, que hoje, né, já há algum tempo a gente tem visto isso na literatura, é muito comum, acho que todo mundo aqui usa a placa, quando usou uma placa superior. Mas se esse paciente, se o dentista não investigar na anamnese, se esse paciente ronca, se ele tem apneia, e colocar uma placa superior, ele vai piorar o caso do paciente do ronco e da apneia. E isso pode piorar a gravidade dessa apneia. E o paciente pode ter outras consequências a longo prazo. Então ele acha que está tratando, que está bem, na verdade ele está aumentando aquela apneia que ele tem e não foi diagnosticada ou não foi avaliada. Então, nesses casos, é importantíssimo o dentista, não é só pôr uma placa, porque o paciente falou que tem bruxismo, eu vou pôr uma placa. Eu tenho que saber se ele tem outros distúrbios, e se ele tiver, e for possível, caso ele não queira usar um aparelho intraoral para o tratamento do ronco e apneia, que já estaria também ajudando no tratamento do bruxismo, essa placa não pode ser superior, ela deveria ser feita inferior, para prejudicar, caso fosse acontecer de uma piora dessa apneia, que a piora fosse mais lenta, tá? Ou prejudicar menos esse paciente. Então, é importantíssimo a gente entender, porque não é só a placa. Hoje, né, essa área evoluiu muito, então a gente não pode ficar preso só a causa e efeito, a bruxismo placa, né, ou dor placa, não é só isso. Então a gente precisa, para a gente indicar, parece que é uma simples placa, se eu não tiver um conhecimento abrangente, eu vou prejudicar demais meu paciente a longo prazo. E isso está bem esclarecido aí nos últimos 5, 10 anos, né? Então a gente precisa acordar para isso. O dentista que atua nessa área de DTM, na área de dor, ou o clínico geral que está acostumado a pôr uma placa no paciente, ele precisa estar atento para ele não prejudicar o paciente, além do que o paciente já está prejudicado pelas comorbidades que ele apresenta. A Érica tá nos Ai, Cibele entrou, obrigada, Cibele, beijo. Cibele é nossa vanguardista, né? Ela aqui no Brasil, ela que, na verdade, começou essa área, né, da odontologia do sono. E eu acho que todos nós aqui que trabalhamos com odontologia do sono, tivemos o privilégio de ser alunos e compartilhar os conhecimentos da Cibele. Vamos fazer depois uma entrevista com ela, bem-vinda. Exatamente, é imperdível. Depois eu vou buscar o contato dela. A Érica pergunta aqui se, além da meditação, você poderia aconselhar algum tipo de exercício. Sim, a gente pode pedir para o paciente fazer alguma massagem, no caso, se ele tiver dor. E no caso, que eu gosto muito, quando o paciente, por exemplo, no bruxismo da vigília, o paciente, a gente recomenda muito o uso de aplicativos, né? Como eu comentei no começo, a gente usa muito o Desencoste, que é um aplicativo que a cada 1 hora ele vai lembrar o paciente e perguntar para o paciente, aparece um pop-up na tela perguntando, você está apertando os dentes? E o paciente responde sim ou não e vai marcando ali no aplicativo, e ao longo do mês ele pode ver o quanto que ele melhorou desse apertamento. Então a gente quer que com isso ele comece a prestar atenção e automaticamente comece a reduzir o número desse apertamento inconsciente. E o que eu costumo recomendar para os meus pacientes é, toda vez que aparecer esse pop-up no aplicativo, eu peço para ele, então ele vai ver que ele está apertando os dentes, eu peço para ele fazer o exercício do N-Position, que é esse exercício aqui, pôr a ponta da língua no céu da boca, e abrir e fechar a boca sem tocar os dentes,
sem soltar a língua dali. Então ele vai ter que parar, depois que ele percebeu que que ele apertou, ele vai parar, vai fazer esse exercício e vai respirar. Eu peço para ele fazer 3 inspirações bem profundas. Porque isso é uma forma do cérebro entender que ele parou alguma coisa que ele estava fazendo. Então é uma forma dele fazer alguma coisa em determinado tempo, para que o cérebro perceba que ele está sendo chamado a atenção para mudar o comportamento. Então, isso assim, não existe uma recomendação publicada sobre isso. Isso é algo que eu costumo recomendar para o meu paciente, porque eu acredito que cada vez que ele estava apertando e ele estiver associando isso a uma tarefa, vai ficar mais fácil para o cérebro dele perceber que ele precisa mudar o comportamento, né? Então isso é muito bacana, e os pacientes, pelo menos a que eu tenho de experiência no consultório, eles relatam que realmente isso ajuda bastante a eles reduzirem esse apertamento da vigília durante o dia. Porque no sono você está dormindo, né? No sono você não tem como se policiar. A placa vai te proteger. Mas durante o dia você não usa a placa. E você fica 2/3 do dia acordado. É muito tempo fazendo movimento. É igual aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então você vai destruindo o seu dente com forças muito leves, ou a musculatura vai ficando tensa, pode gerar dor com o tempo. Você pode ter sintomas otológicos, que é zumbido, sensação de ouvido tampado, coceira no ouvido, agulhada no ouvido. Tudo isso pode estar associado ao bruxismo. Tá? A frequência desses movimentos mastigatórios repetitivos por tempo, né? É muito mais comum mulheres terem dor decorrência disso, e é menos comum a gente ouvir os homens, né, com relatos de dor por conta de bruxismo. Mais comum no consultório você receber homens até de mais idade, já com aqueles dentes bem gastos, mas nunca reclamaram de dor. De repente, um dia eles acordaram e perceberam que o dente está muito curto, aí eles vão procurar um tratamento. E a mulher não. Na mulher, geralmente, depois de um determinado período, ela começa a sentir dor. É mais comum a mulher ter dor mais rápido por conta desses movimentos repetitivos, e ela acaba buscando um tratamento bem antes do que o homem, né? Então ela acaba preservando mais a estrutura dentária dela. A musculatura, articular, tudo. Ok, doutora Lília, muito obrigada. Eu que agradeço. E para quem está assistindo, esse vídeo fica gravado, então compartilhe com seus amigos que têm problema de bruxismo e qualquer outro problema de distúrbios do sono, porque toda semana a gente posta aqui o vídeo, uma matéria com um profissional. Obrigada, doutora Lília. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Boa semana. Igualmente. Tchau.